Olá pessoal, já estamos de volta à normalidade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço que se inscreva no YouTube se estiver recebendo por outra rede social e compartilhe o máximo que puder. Isso vai nos ajudar bastante. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar basicamente de dois assuntos bem sensíveis para a atual administração pública brasileira: o desconforto e os desdobramentos nos quartéis com a punição do Coronel Cid e o anúncio do presidente Lula quanto a voltar a emprestar dinheiro do BNDES para os países da América Latina. Então vamos lá, começando pelo segundo tema. Em visita à Argentina nesta terça-feira, Lula confirmou o que todos já previam, mas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi obrigado a desmentir por diversas vezes, inclusive deixando em saia justa o ministro da Economia argentino. Lula disse que o Brasil vai voltar a financiar obras de engenharia em países da América Latina e ajudar empresas do ramo da construção civil brasileiras no exterior. Ora, ficou uma dúvida no ar? O que ele quis dizer com empresas brasileiras? As que prestavam serviços para o governo no exterior foram todas envolvidas em esquema de corrupção levantado pela Operação Lava Jato. Só lembrando que a operação da Polícia Federal com o Ministério Público levantou provas de corrupção incontestáveis, inclusive atestadas por vários ministros do STF na época. Aquilo não deixou de existir, simplesmente não evaporou no ar, porque se admitiu um erro de localização depois de 6 anos que acabou por beneficiar o principal acusado. Todas as provas e delações premiadas foram validadas pela Justiça de 3 instâncias, apenas para lembrar. E agora, vai começar tudo de novo? Quem vai fiscalizar todas essas novas operações aventadas em discurso pelo presidente? Sendo que a maioria dos envolvidos estão de volta, até a ex-presidenta Dilma, que foi impeachmentada por má gestão pública, poderá voltar à turma do Planalto. E para que toda aquela manobra para furar o teto de gastos? Se mobilizou o Congresso Nacional inteiro para aprovar uma emenda de quase 200 bilhões de reais extras no orçamento, sob o argumento de que o Brasil estava falido, sem recursos, e que precisava de dinheiro para alimentar os pobres com a Bolsa Família, picanha e cervejinha. E como ficam os 120 milhões de famintos, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou no Fórum Econômico de Davos, na Suíça? Que ela tem errado, que sejam 33 milhões? Esse dinheiro que deverá sumir nas mãos dos argentinos e outros povos latinos não poderia ser usado para regularizar a situação interna? Matar a fome dos famigerados, referidos por ela? Se não tem dinheiro para resolver as questões internas tão emergenciais como atestou o governo, vai pegar o que tem no BNDES e mandar para fora? O que os famintos brasileiros e os que esperam nas filas por um atendimento digno de saúde têm a ver com obras de gasoduto na Argentina? Me diga. E a exemplo do que fez na Copa do Mundo de 2014, quando Lula disse ser um retrocesso deixar de realizar uma Copa no Brasil para construir hospitais, agora ele está fazendo a mesma coisa. Outra vez, ele disse, abre aspas, o BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante, o Brasil não pode se apequenar. Fecha aspas. Oxi! Lula parece estar falando de um outro Brasil, não o cheio de problemas econômicos que ele mesmo se referiu em campanha para pedir a aprovação da emenda dos 200 bilhões de reais. Lula fala de um Brasil com todos os problemas internos sanados e que nada de braçadas em dinheiro para pensar em investir em obras de outros países. Lamento, mas isso é um absurdo e ninguém dos que o apoiaram falam agora do tema como deveriam. O presidente também confirmou a criação de uma moeda única, por enquanto apenas para o comércio. Mas como funcionaria isso?
Terá de haver câmbio se as moedas locais permanecerem em seus países? Como os empresários poderão fazer comércio de mercadorias entre si usando uma moeda comum? Vão extinguir, por exemplo, com uma canetada, as desvalorizações nos países de origem? Por acaso vai ser criada uma criptomoeda? Se for a Argentina, por exemplo, que está destruída com a desvalorização do peso, vai ter duas realidades econômicas? Com toda certeza, a economia brasileira, que caminhava certinha no lugar, terá de aguentar nas costas o peso literal de seus vizinhos latino-americanos. Será que vai aguentar? Lula está trazendo de volta a mesma política que adotou nos dois governos desde 2013. E mais tarde com a Dilma em 2010 e 2014, antes de sofrer o impeachment. Seria uma continuidade daquilo que foi interrompido? Quem sabe? A verdade é que os tropeços são muitos e não há a menor intenção de parar. Punir o tenente-coronel Cid pode ter sido o maior erro estratégico desde que assumiu o atual governo. O general Paiva passou por cima da vontade do ministro da Defesa, José Múcio, que externou a sua vontade de abafar o assunto e esquecer o coronel. Mas, respeitando a vontade do chefe, o general, que assumiu o comando do Exército recentemente, decidiu pelo cancelamento da promoção do coronel Cid. Com isso, eles, o chefe e o comandante, conseguiram destruir uma carreira brilhante de um militar que queria apenas chegar onde o pai chegou e tinha méritos para isso. Para galgar o posto de generalato, o militar não pode ter uma mácula sequer em seu currículo. O coronel Cid foi envolvido involuntariamente em um escândalo de ordem pública nacional, apenas por ter cumprido ordens. A não ser que façam com ele como fizeram com a presidenta Dilma, que perdeu o cargo, mas não os direitos políticos, contrariando o que está na Constituição, o coronel Cid, por baixo dos panos, poderia, em termos de acordos, continuar na busca de se tornar um general, como é o pai dele. Mas isso causaria um outro problema nas casernas, pois aqueles coronéis que já tiveram uma pequena discussão de opinião com seus superiores e já deram adeus à pretensão de chegar ao posto mais alto, poderiam agora se sentir no mesmo direito de revogar os seus impedimentos. E se isso for negado, imagine a tremenda dor de cabeça. Portanto, acreditamos que o coronel Cid tenha sido mesmo prejudicado apenas por ter se tornado um profissional obediente e talentoso. O que isso representa? Que a crise, mesmo sendo dada como encerrada pelo novo comandante, ainda está na panela quente. E vai demorar muito para que se consiga chegar a um consenso ou calar a voz dos insatisfeitos. A começar pelo ato do próprio comandante, que aceitou o cargo atropelando as regras da instituição que dão preferência ao mais antigo. Há quem diga que o general Paiva deveria ter se furtado da proposta e passado para outro militar que estava à sua frente. Por ter aceito, ele já não está sendo bem recebido pelas forças. Logo, vemos um longo caminho pela frente, onde saberemos qual slogan prevalecerá. O do todos por si só ou o todos por um. Ficamos por aqui com essa análise. Esperamos que tenha gostado. Se sim, não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar o máximo que puder. Por favor, um forte abraço e até a próxima.